Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices norte-americanos fecharam então o dia em baixa, com o SP500 a cair 0,19%, o Dow Jones 0,28%, o Russell 2000 0,48%, mas tivemos o Nasdaq a registrar aqui ganhos ligeiros na ordem dos 0,06%. O Euler espera que a Reserva Federal norte-americana anuncie uma redução do programa de compra de ativos, portanto o chamado tapering, já no mês de setembro, no próximo mês ou no mês de outubro. Recordar também que durante a sessão de hoje, a sessão asiática de hoje, para ser mais concreto, foi então negativa. O Nikkei caiu, o índice japonês acabou por cair e depois recuperar, fechar praticamente inalterado. Também os índices chineses a negociarem em baixa, o índice australiano e o índice da Coreia do Sul a negociarem então ligeiramente positivos. Isto num dia em que tivemos aqui a decisão sobre a taxa de juro na Austrália, manteve-se então inalterada nos 0,1%, mas houve aqui um tom bastante hawkish durante a reunião do RBA. Esperava-se que o RBA adiasse a redução do programa de compra de ativos devido ao aumento de novos casos de Covid-19 e o prolongamento de restrições em grandes cidades, como é o caso de Sydney, mas em vez disso manteve então a atual política monetária e, portanto, em reação, o AUD acabou por valorizar. Em relação à sessão europeia, hoje negociam os índices todos no verde, à exceção aqui do índice espanhol, com uma ligeira queda de 0,17%. Em termos de calendário macroeconómico para hoje, além então dos dados na Austrália da decisão de taxa de juros e das concessões de construção, teremos então as encomendas de bens duráveis core e não core referentes ao mês de junho nos Estados Unidos. Também os inventários do API às 9h40 e terminamos então às 11h45 com os dados da Nova Zelândia referentes então ao mercado laboral, a variação de emprego do segundo trimestre, a taxa de desemprego e também o índice de custo de mão de obra. Teremos ainda a divulgação de resultados empresariais de algumas empresas importantes. A Activision e a Alibaba irão divulgar resultados no dia de hoje. A Activision após o fecho, a Alibaba antes da abertura. O Marriott, a cadeia então de hotéis, irá também divulgar resultados antes da abertura e a Occidental Petroleum também irá dar resultados então após o fecho do mercado americano. Olhando então para aqui a parte gráfica e começando pelas criptomoedas, a Bitcoin tentou aqui no princípio, no fim de semana, quebrar a zona de resistência então dos 40 mil dólares. Conseguiu fazê-lo, mas agora reintegrou essa mesma resistência que deveria funcionar como suporte. Para já continua em queda. Poderemos eventualmente considerar aqui os níveis de Fibonacci para procurar aqui possíveis zonas de entrada. Já o Ethereum conseguiu então quebrar, como estamos aqui a ver, esta zona de resistência em alta. Reparem que quebrou então aqui a zona dos 2400 e agora poderá aqui estar prestes a fazer o reteste dessa mesma zona. Para já então sem ainda grande reação, mas eventualmente poderá aqui nesta zona aqui dos 2415, 2430 haver uma reação em alta no Ethereum que permite então entradas a valores mais favoráveis. Olhando para o mercado cambial, o dólar continua para já a sua tendência de queda, depois de uma recuperação então no final da semana passada. Veio então retestar aqui a zona dos 92 aproximadamente e, portanto, para já parece dar aqui aspecto de que irá continuar a sua tendência de queda. Portanto, devemos procurar aqui posições de venda, tanto no Euro-USD como também, por exemplo, no Libra-Dólar. Temos aqui o AUD-USD, então, com uma grande reação em alta no dia de hoje, devido então ao fator que referi, e procuramos então nestes pares possíveis zonas de entrada para posicionamento curto. Já o Iene também ganha alguma força em relação ao Euro, em relação à Libra e também aqui em relação ao dólar, portanto bastante interessante também. Está aqui numa zona de suporte. Se quebrar esta zona dos 109,10, poderá então acelerar a tendência de queda. Já o dólar CAD mantém para já a sua tendência de alta, dólar CHF bastante lateral. Olhando para o mercado acionista, portanto, começando aqui pelos índices europeus, o DAX mantém-se
bastante lateral, apesar da ligeira valorização no dia de hoje. Em termos de médio prazo, conseguimos assistir aqui a uma lateralização desde 6 de Abril, desde o dia 6 de Abril, que está mais ou menos lateral. A mesma coisa para o Eurostock 50. O SP500 e o Nasdaq mantêm-se então aqui perto da zona de máximos, também não está assim muito interessante, na minha opinião. E o Dow Jones também se mantém bastante lateral. Já o petróleo corrigiu novamente em baixa, negocia neste momento na zona dos 71,60, e o ouro e a prata, depois deste grande movimento, deste grande impulso altista que teve na semana passada, para já também a aliviar então parte desses ganhos. Já o VOLX também se mantém bastante lateral. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.